Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu vim falar dessa que é uma das minhas séries literárias favoritas, uma das mais longas que eu conheço e que infelizmente passa despercebida aqui no Brasil porque a publicação dela é bem caótica. Eu espero do fundo do meu coração que esse episódio não seja um fracasso, porque é um assunto bem de nicho, né? Tô falando dos livros do Discworld, escritos pelo Terry Pratchett, entre a década de 80 e 2015, que foi o ano de falecimento do autor. A série tem no total 41 livros, mais outras tantas obras complementares que expandem ainda mais o universo. Mas assim, não se desesperem, porque os livros funcionam mais ou menos de maneira independente. Assim como os filmes do universo cinematográfico da Marvel, você pode ler eles em qualquer ordem, porque as suas histórias são fechadas, assim como os filmes do MCU. Ler em ordem cronológica é mais legal pra pegar os easter eggs, mas não é algo que todo mundo tem paciência e também não é um jeito bom de começar. E a série de livros, assim como os filmes da Marvel, tem minisséries que elas são mais ou menos fechadas nelas mesmas, que às vezes se você não quer assistir todos os filmes, aí você quer assistir só os filmes do Capitão América, aí você assiste só eles. Da mesma maneira, você pode pegar uma das minisséries dos livros do Discworld e ler só essa minissérie, não ler todos os 41 livros. O episódio de hoje ele vai ser separado em duas partes. Um grande contexto da obra do autor e o caos que foi a publicação no Brasil, e depois a gente vai para as minisséries, que é por onde é melhor começar a ler. Eu vou falar mais ou menos de todas as minisséries que tem dentro da série e o melhor ponto para você começar a ler elas, né? Se você tá afim, se você se interessar, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Discworld, se você se interessar por alguma dessas minisséries, eu vou apontar o melhor caminho para começar. E aí vai, mas existem vários guias de leitura das obras na internet. Eu vou até deixar uma imagem na descrição desse programa, porque realmente existem várias maneiras de você ler as obras e de onde começar e de como seguir, de qual cronologia seguir. Mesmo se você nunca ouviu falar dessa série de livros, esse episódio pode ser um ótimo ponto de partida para você ficar curioso e ir atrás dessas obras, porque vale a pena, a gente confia. Como eu já falei, né, o primeiro livro do Discworld foi publicado em 1983 e o último em 2015, que é o ano do falecimento do autor em decorrência do Alzheimer, quando ele tinha 66 anos. A história toda do Terry Pratchett é fascinante. O homem ele revolucionou a fantasia nos anos 90 e foi um dos autores mais vendidos do gênero nessa época. Não aqui, né? O seu sucesso ele foi grande na Inglaterra, um pouco na Europa, um pouquinho nos Estados Unidos, dentro do nicho de leitores de fantasia, que nessa época era a galera do RPG, basicamente. E aqui no Brasil, quem eu vejo falando dos livros é justamente essa galera também. Eu conheci através de uma pessoa assim do RPG em 2013. Fica aí um padrão a ser notado. A maior divulgadora da palavra do Terry Pratchett que eu já vi aqui no Brasil é a Maria Alice, que é uma youtuber do canal Xícara Quente. Inclusive, fica a dica, eu recomendo muito o conteúdo dela. Ela também faz esse conteúdo falando sobre as minisséries do Discworld, dos personagens e por onde começar a leitura e tal. E falando de outros livros também que ela lê. Existem algumas razões pelas quais os livros do Discworld não ficaram tão populares aqui. Tem desde a barreira cultural do humor inglês, que ele é todo diferente, todo cheio de sarcasmos, mau humor, trocadilhos, piadas internas e referências à cultura pop muito específicas, que acabam deixando o trabalho do tradutor complicadíssimo. Mas o principal elemento para não ser tão conhecido aqui é a bagunça editorial. Eu vou dar uma resumidona assim na história, porque eles começaram a ser publicados, não sei se foi no final dos anos 90 ou no começo dos anos 2000, mas faz tempo, e foi pela finada editora Conrad. A editora, ela não chegou a publicar todos, se não me engano foram os 10 primeiros assim na ordem cronológica. Depois a editora fechou e os livros acabaram virando raridade. Se você procurar no Shopee, você acha gente vendendo A Cor da Magia, que é o primeiro livro, por R$150. Um absurdo. Alguns anos atrás, a editora Bertrand Brasil comprou os direitos da série, ou adquiriu, sei lá, ela tá com os direitos da série agora, e ela resolveu
continuar a publicação por onde a Conrad parou. E até hoje, se não me engano, são 3 títulos publicados da série do Discworld e mais 2 livros da minissérie da Tiffany Dolorida, que também é Discworld, mas já eu vou explicar qual que é a diferença. Daí, o marketing, ele praticamente não existe. Os livros iniciais da outra editora são super difíceis de achar, quando você acha é só segunda mão. Não sei se existe e-book legalizado dessa parte. Eu sei que ler eles é quase uma prova de resistência. Assim, para quem conhece os caminhos, dá para achar tudo em inglês e vários títulos em português também. Pelo menos o que já foi traduzido, né? Eu mesma, eu só li 13 dos 41 livros até o momento dessa gravação. Eu tô lendo o meu 14º nesse momento, que é o Homem da Foice, que é o 14º publicado. Não, é o 12º publicado, porque eu li os outros da Tiffany também. Eu vou explicar porque é diferente. E eu recomendo quase todos eles, mas eu não recomendo ler em ordem de publicação, e eu vou explicar por quê também. Mas afinal, o que é o Discworld? O elemento em comum que une todas as histórias da série é que elas se passam no mesmo universo, que é o Discworld do título. A possibilidade do multiverso é citada algumas vezes, com o nosso mundo existindo em paralelo, como uma lenda distante, mas o foco aqui é o disco mesmo. Ele é um planeta em formato de disco, plano, que está nas costas de 4 elefantes gigantescos que, por sua vez, estão nas costas de uma tartaruga maior ainda que flutua pelo espaço. Existem uns 4 livros só explicando a parte da ciência disso tudo e, sim, tem uma explicação lógica para quase tudo que acontece, mesmo quando a explicação lógica é mágica, mas tem algo mais profundo sobre isso. Esse mundo, ele tem alguns países distintos, tem um lugar longínquo que parece com o Egito, com pirâmides, múmias e deuses violentos. Tem um outro pedaço que parece um leste asiático. A representatividade estrangeira não é o forte do autor, algumas coisas acabam caindo em estereótipos e, né, muita coisa foi escrita há muito tempo atrás. Assim, não muito tempo, né, mas enfim, é meio que isso, né? Mas 80% de tudo que acontece se passa numa parte que lembra mais, assim, Europa, porque é assim, né? E nessa região parecida com a Europa, tem uma grande cidade que se chama Ankh-Morpork, que é a capital do disco. Ela é inspirada em Londres, ela é enorme, ela é extremamente caótica e é a sua cidade de início de RPG e de fim de RPG, enfim, é uma cidade. Todo o cenário é meio medieval, mas às vezes tem umas coisas vitorianas, às vezes tem umas coisas que parecem mais recentes, umas tecnologias a vapor meio steampunk e até shopping centers sentientes, porque isso também acontece. Então, assim, é um mundo fantástico onde a tecnologia depende do que a história quer falar, sabe? Não tem muito uma lógica. Ah, não, porque é numa época medieval, então não existia, sei lá, energia elétrica. Mas dependendo da história, pode ser que exista, entendeu? A série, ela entra na categoria de fantasia adulta não por conter sexo e violência, mas sim porque ela possui temas mais complexos, críticas sociais e também pelo senso de humor mais ácido e mais satírico. Tem livros que são sátiras diretas de outras obras de ficção e eles sempre vão subverter clichês conhecidos de histórias clássicas e de contos de fada e da própria literatura fantástica. Precisa de um pouquinho de bagagem para ler, mas assim, não é complicado. Por isso que talvez não seja tão atrativo para leitores muito jovens e adultos talvez vão entender um pouco mais, porque tem algumas histórias que são bem mais cínicas, tem história que beira o niilismo, então tem essas camadas filosóficas de vez em quando, mas nem sempre. E eu também amo como os livros eles não têm capítulos. Eles têm alguns cortes, né? Acaba um parágrafo, tem um asterisco. Aí você já sabe que vai mudar o núcleo ou vai ter uma passagem de tempo. E isso parece uma estrutura quase cinematográfica dos cortes de cena, sabe? Eu acho bem interessante. Que ao mesmo tempo que essa série é muito difícil de imaginar uma adaptação cinematográfica, porque é um mundo muito grande, muito vasto, existem adaptações dentro do contexto de TV britânica, eu nunca assisti nenhuma para saber como é, mas se for pensar numa coisa mais mundo, é muito complicado, porque você precisa dar contexto demais. Porém, os livros, eles parecem muito filmes, assim.
Quem já leu Douglas Adams, autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, vai ter mais facilidade porque a narrativa e o tipo de humor são bem parecidos. Então, assim, se você gosta do Douglas Adams, você vai gostar do Terry Pratchett. E se você gosta de Neil Gaiman, também vai gostar de Terry Pratchett, porque os dois eram bem amigos, eles escreveram juntos Belas Maldições, que é um dos meus livros favoritos da vida. Ele foi adaptado numa minissérie do Prime Video alguns anos atrás. Eu acho que eu já falei em algum episódio. E o livro, ele tem um humor muito distinto, assim. Quem tá acostumado com as histórias do Neil Gaiman vai perceber no Belas Maldições o que é as coisas do Gaiman, assim, as ideias dele. Mas vai notar um tom de humor diferente que não é tão comum nas obras dele. Esse tom de humor é do Terry Pratchett. Então dá pra ter uma noção do que encontrar nos livros dele, já que o Belas Maldições é um livro bem mais comportado, por assim dizer, enquanto os livros de Discworld são absurdo o tempo todo. Mas enfim, por que não ler o Discworld em ordem cronológica, né? Na ordem de publicação? Porque o começo dele é muito esquisito. Eu falo isso porque eu estou lendo em ordem cronológica, porque eu sou teimosa, mas é um projeto que eu comecei faz quase 10 anos. E no começo eu ficava quase um ano para ler cada um dos livros. Todas as histórias são independentes, exceto as duas primeiras, que são praticamente uma duologia. A Cor da Magia é o primeiro e a Luz Fantástica é o segundo. Vão ler esses livros quando vocês já estiverem acostumados com a escrita e quando vocês já gostarem do Rince Wind, que é o protagonista dessa minissérie. Ele tem muitos livros sobre ele, mas se você começar a ler por aqui, talvez você não goste muito. Eu demorei muito para gostar do Rince Wind por causa disso, porque eu achei esses dois livros bem chatos. Demorei pra ler, não tava entendendo direito, mas eu fui insistir porque eu era teimosa. Então, assim, eu não recomendo pra vocês passarem pelo que eu passei. E também, nesses primeiros livros, parece que ele tava experimentando algumas coisas, testando algumas narrativas. E as personagens femininas, elas são meio unidimensionais. Tem umas coisas que acabam parecendo super importantes pra história e no final não tem consequências nos outros livros. Enfim, então eu não acho que é tão interessante começar pelo começo da ordem cronológica, mas tem alguns pontos que são interessantes de começar assim. E se você tiver hábito e consegue ler fácil em inglês, eu recomendo, porque tem muito trocadilho e jogo de palavra que acaba se perdendo um pouco na tradução, não importa o quão boa ela seja, sabe? Então, talvez você demore um pouco mais pra ler, mas vale um pouco mais a pena você ter essa experiência. Se você não gosta de ler inglês ou não quer, também tem as edições em português. A única coisa é que não tem nem metade publicado em português ainda. Mas já tem bastante coisa, já tem por onde começar. Agora que eu dei o contexto, né, geral desse mundo, muito, extremamente resumido, eu vou falar um pouco de cada minissérie e o melhor lugar para começar cada uma delas, se você tiver interesse. Começando pelo já citado Rince Wind, ele é o mago mais incompetente do mundo. Ele não faz uma coisa certa, ele é completamente inapto a praticar magia, ele é covarde, ele foge de qualquer coisa ligeiramente emocionante. E mesmo assim, de tempos em tempos, ele se vê no olho do furacão, sendo a única esperança para salvar o mundo. As histórias dele costumam estar atreladas com a Universidade Invisível, que é a escola de magia de Ankh-Morpork. Apenas homens podem ser magos, tem todo esse rolê meio profético lá. E a universidade tem todo um corpo docente que tá sempre mudando porque rola muito assassinato e apunhalada nas costas, porque esse é o único jeito de vagar um cargo para uma promoção. Um personagem recorrente desse núcleo é o bibliotecário da universidade, que ele acabou se transformando num orangotango num acidente mágico no passado, e até hoje ele se recusa a qualquer ajuda para voltar à forma humana, porque ele gosta muito de ser um enorme primata. Ele fica mais ágil para escalar as prateleiras e mais forte para socar quem enche a paciência dele. Na verdade, a universidade está presente em quase todos os livros, ela aparece num 70% deles, mesmo que seja um breve vislumbre. Isso que é legal, sabe? O foco de um livro nem é esse núcleo, mas aí tem uma cena de uma pessoa no centro da cidade e tem uma breve descrição de um macaco de boas no pub local, e a gente sabe que é o bibliotecário, né? São esses os easter eggs que valem a pena. Bom, mas falando do Rince Wind, se você quer começar a ler as aventuras dele, comece por Sorcery, ou O Oitavo Mago, como ficou aqui no Brasil. É um livro do começo, né? Eu acho que é o 5º livro que o Terry Pratchett escreveu dessa série.
E ele é basicamente sobre um mago mega poderoso que quer criar uma monarquia de magos no mundo. É bem clichêzão de super vilão, mas também bem interessante. Uma coisa que eu amo é quando o evento de um livro ressoa no outro. Então, esse livro, ele vai acabar com o Rincewind de um jeito. Aí, no próximo livro do Rincewind, vai ter um resuminho de umas 2 páginas só pra você lembrar o que aconteceu com ele, pra você entender onde ele tá pra começar a história. Então, por isso que eu falo que as coisas funcionam independentes. Mesmo que você pular esse livro e ler o próximo, ele vai te dar o contexto pra você entender por que as coisas estão mais ou menos desse jeito. Gente, é igual aos filmes da Marvel, só que é mais legal. Ao todo, são 8 livros do Rincewind, contando os 2 primeiros que eu falei pra ignorar nesse primeiro momento. Uma das minisséries mais populares é sobre a guarda da cidade de Ankh-Morpork, que começa com o livro Guardas. Ankh-Morpork, né, como eu já falei, é descrita como o inferno na Terra, uma metrópole bagunçada, porém com crime legalizado. Tem a guilda dos ladrões, dos assassinos, dos pedintes, por exemplo. A guilda dos ladrões tem uma cota mensal para roubar. Ou eles podem receber doações voluntárias das pessoas que não desejam ser roubadas. E eles mesmos acabam perseguindo quem rouba e não tá afiliado à guilda. Então, o crime acaba se autorregulando nesse contexto. Esse é só um exemplo das ideias absurdas que acabam surgindo nos livros. Tem muita coisa. A construção de mundo é muito legal. Tem hora que ele para a história e fica umas 2 páginas descrevendo um conceito que vai ser importante no final daquela história, mas que mesmo assim é muito legal de acompanhar. Aí, né, nesse contexto, a gente tem a guarda da cidade, que é encabeçada pelo Capitão Sam Vimes, que tá sempre muito perto de se aposentar quando algo catastrófico acontece. Eu só li o primeiro livro, eu gostei, mas eu não amei. Porém, eu vejo muita gente se derretendo com elogios sobre essa minissérie, sobre o desenvolvimento do personagem do Vimes e de toda a galera que acaba entrando pra guarda da cidade nos outros livros. Inclusive, eu fui atrás de outras sinopses e eu percebi que personagens que já apareceram nos outros livros acabam entrando pra guarda da cidade. Então, assim, gente que eu conheci em outro livro fazendo outra coisa, eventualmente vai virar policial, né, nesse contexto. O livro Guardas envolve um acidente com um dragão, porque assim, a cidade de Ankh-Morpork, ela é governada pelo Patrício, que é meio que um governador. Aí tem esse grupo de bruxos que não é da universidade, é uma galera meio X, eles querem que a cidade tenha um rei. Aí pra ter um rei, eles precisam de um dragão, porque aí vai ter um herdeiro perdido que vai aparecer e vai matar o dragão, e aí ele vai se tornar rei, porque é assim que as coisas funcionam, e a cidade vai virar uma monarquia. Aí, é claro que dá tudo errado, porque eles jogam o dragão, não aparece ninguém pra derrotar o dragão começa a destruir a cidade, a guarda da cidade não sabe o que fazer, e vira uma grande confusão. E essa é a história de Guardas. Ao todo, são 8 livros focados nesse núcleo, né? Começando pelo já citado Guardas, que pode ser um ótimo início, se você curte esse tipo de história, essa fantasia mais urbana. A minha minissérie favorita é a das bruxas. A magia delas é ligeiramente diferente da dos magos, elas sempre são mulheres e elas botam mais a mão na massa, por assim dizer. Elas são figuras que inspiram a liderança nos pequenos vilarejos, na região montanhosa do disco, enquanto os bruxos eles são um pouco mais acadêmicos, eles servem ao patrício e geralmente usam a magia para consertar as próprias cagadas iniciadas por adivinha mágica. As bruxas, elas são um meio termo entre curandeiras e terapeutas. A protagonista dessa minissérie é a Vovó Cera do Tempo, que é uma bruxa muito velha, muito ranzinza, mas que também é muito poderosa e respeitada. E ela também é muito sábia, e ela sabe que 90% das vezes ela consegue resolver as coisas sem magia. Então o pessoal meio que subestima ela, mas ela vai e resolve a situação e o pessoal fala, mas você não fez mágica. Mas todas as vezes que ela precisa fazer mágica, as coisas começam a dar errado, porque tem esse negócio que a magia sempre cobra um preço e sempre vira uma bola de neve. Então, esse tipo de história acontece muito com o Rincewind, porque os magos vão fazer alguma coisa e acaba girando a história do livro, enquanto que a Vovó Cera do Tempo costuma ter um negócio, ela vai contornando, no final às vezes ela resolve com mágica, mas ela tenta resolver de outras maneiras mais amigáveis antes.
Dentro do núcleo das bruxas, a gente também tem a melhor amiga da Vovó Sara do Tempo, que é a Vovó Og, que é uma bruxa muito amada, ela é muito querida, ela é mãe de metade da cidade, avó de quase todo mundo, e vira e mexe as duas, elas pegam bruxas mais novas para serem as pupilas dela. No começo da série, a gente vai ver a Magrat, né, que vai compor esse coven das três, e ela é mais jovem, ela adora uma parafernália New Age, vela, incenso, cristal, para desgosto das bruxas mais velhas, que são mais práticas e mais minimalistas. Assim acaba se formando a tríade de representação feminina, né? A donzela, a mãe e a velha. Eu poderia praticamente fazer um episódio só sobre esse tema, mas a hora não é agora. Tem 2 livros que dá pra começar a minissérie das bruxas, eu vou explicar por quê. Oficialmente, ela começa com Estranhas Irmãs, que é uma sátira de Macbeth e outros textos shakespearianos com direito a trono usurpado, herdeiro perdido e uma companhia teatral. Esse é um dos meus livros favoritos da série até agora. Tem também outro livro que ele se passa antes dessa bagunça, que é o Equal Rights, ou Direitos Iguais, Ritos Iguais em português. Aqui só vai aparecer a Vovó Sara do Tempo, com uma jovem pupila, que é a 8ª filha de um 8º filho, logo ela tá apta a ser um mago, porque é essa a burocracia que precisa. Mas ela é uma menina, e então tem toda uma história sobre convencer a universidade a aceitá-la. Esse livro, se não me engano, foi o 3º publicado, e por isso que eu falei que parece que o escritor estava sentindo as coisas, porque ele tem umas ideias bem revolucionárias em questão de construção de mundo aqui, mas que nunca mais é citado nos outros livros, então eu acho que ele meio que desistiu dessa ideia. Mas é um livro muito legal também, é uma história que funciona muito bem sozinha, e também serve como uma introdução para a personagem da Vovó Sara do Tempo, que vai aparecer bastante lá na frente. E também, se você quiser insistir em ler na ordem cronológica um livro de uma minissérie por vez, comece então por Equal Rights, tá? Se você realmente for teimoso que nem eu e quiser ler em ordem cronológica, começa aqui, não comece pela Cor da Magia. Ao todo, são 6 livros sobre as bruxas e tem mais um livro extra com as receitas da Vovó Og. Similar à minissérie das bruxas, quase como um spin-off, tem a série da Tiffany Dolorida, que ela é infanto-juvenil e começou a ser publicada em 2003. Esses livros, eles precisam ser lidos em ordem porque é uma jornada de uma única personagem, começando por Pequenos Homens Livres. Por ser infanto-juvenil, a pegada é um pouco diferente, a história é mais simples, tem menos núcleos simultâneos e a sátira e a crítica são mais brandas, mas o humor ainda tá lá. Tiffany, ela começa como uma criança, acho que com 7, 9 anos, e a história é a sua jornada de amadurecimento, enquanto ela se descobre bruxa e faz amizade com um grupo de fadinhas azuis beberronas com sotaque escocês, que gostam tanto do Discworld que eles acreditam que, na verdade, essa é o pós-morte deles, o paraíso deles. Tá aí uma coisa que ela é bem interessante na série, que é o poder de acreditar nas coisas a ponto de torná-las reais, mas sem ir pra parte da autoajuda, fica numa parte meio fantasiosa mesmo. Lembra bastante deuses americanos do Gaiman. Mas enfim, a série da Tiffany é uma ótima porta de entrada se você tem receio que o humor britânico seja demais pra você, ou se você quer se aventurar a ler inglês e também inseguro sobre isso, porque a linguagem ela é bem mais simples e não tem tanto jogo de palavra quanto nos outros livros. Ao todo, são 5 livros, eu já li os 2 que estão publicados aqui no Brasil. Esses eu li em português, eu gostei da tradução. O segundo é Um Chapéu Cheio de Céu, que eu já falei aqui no podcast, ele entrou no meu top 5 no ano passado. O terceiro tá com previsão de publicação esse ano, vamos ver, né? Mas a sinopse do Pequenos Homens Livres é que a Tiffany, ela mora nessa região montanhosa, ela é filha de pastores e ela tá de boa com a vida dela na fazenda. Até que aparecem esses pequenos homens livres, que são essas fadinhas azul, e começa a meio que ajudar ela, mas aí tem uma situação que ela precisa salvar uma pessoa no mundo das fadas, e eles vão ajudar ela porque eles são meio que fadas. Mas as fadas aqui no Discworld não são no sentido de sininho, é no sentido de elfos e povo mágico e uma galera meio doida. Então, tem essa parte e no final ela vai se descobrindo uma bruxa, que ela sempre tem umas coisinhas assim que ela fica, ai, não sei, ai, acho que eu sou diferente, ai, tem uma coisinha estranha que aconteceu. E aí ela vai se descobrindo e ela vai nessa jornada de amadurecimento e de treinamento e eventualmente a Vovó Sara do Tempo aparece aqui também.
Outra minissérie que eu gosto muito é a da Morte. Sim, no Discworld tem a personificação da Morte, uma figura masculina de um esqueleto com capa negra e foice na mão. Na verdade, ele é um funcionário público, por assim dizer, que se encontra com as pessoas quando o tempo delas acabou, para separar a alma do corpo e direcionar a alma para o pós-morte que a pessoa acredita que vai ter. Existem várias possibilidades de acordo com o que a pessoa acredita, desde o paraíso tradicional, uma reencarnação aleatória, banquete com os deuses e um inferno dantesco numa dimensão paralela e muitas outras possibilidades. O Morte, na verdade, ele aparece em quase todos os livros da série, nem que seja para ter uma fala e sumir. É bem fácil de saber quando ele tá falando porque é diferente do resto do livro, fica em small caps, que é quando fica tudo maiúsculo, mas baixinho, sabe? É difícil de explicar, mas é fácil de reparar. Essa minissérie, ela começa com Morte, ou Aprendiz de Morte aqui no Brasil, onde o Sr. Morte, ele vai procurar um estagiário num feirão de empregos local. O escolhido, na verdade, é o último rapaz que sobrou desempregado, um jovem desajeitado chamado Mortimer, ou Mort para os próximos. É engraçado que é em inglês, né? Então não tem esse jogo de palavras que tem em português um pouco. Então tem isso também, que às vezes fica interessante na tradução. Aí o jovem Mort, ele tenta aprender o ofício, mas ele já falha porque ele precisa coletar uma alma que vai ser assassinada, ele fica com dó e para o assassinato, e nisso acaba causando um grande efeito dominó a ponto de duas realidades paralelas começarem a entrar em conflito e ameaçar destruir o tecido da realidade. E tudo isso enquanto o Sr. Morte resolveu tirar umas férias. Esse livro, ele é muito bom, e todos os livros dessa minissérie lidam com os conceitos mais filosóficos sobre a finitude da vida, a passagem do tempo, a dualidade entre destino e livre-arbítrio e etc. E por mais que o Morte não seja humano, nunca tenha sido, ele sente fascínio pela passagem do tempo e pela vida no disco. Tem todo um desenvolvimento bem interessante do personagem dele. E eu acho que isso torna ele um dos melhores personagens da série toda. O próprio Terry Pratchett, ele recebeu várias cartas de fãs com doenças terminais falando que eles queriam que no fim da vida deles o personagem da Morte aparecesse para levar eles, porque parecia um jeito menos pior de lidar com tudo isso. Inclusive, quando o próprio Terry faleceu, o anúncio nas redes sociais foi feito como se o personagem estivesse falando, com o estilo de letra e tudo. Ao todo, são 5 livros com esse núcleo, começando por O Aprendiz de Morte, e a partir do terceiro, que é o Soul Music, que não tem traduzido aqui no Brasil ainda, a neta do Morte, sim, pois é, passa a ser a co-protagonista junto com o Morte de fato. Mas eu ainda não cheguei nessa parte. Inclusive, nesse momento, eu tô lendo o segundo livro da minissérie da Morte, que é O Senhor da Foice, que a história é que acontece uma treta burocrática e o Morte, ele é despedido e ele resolve viver como um mortal. E aí ele começa a fazer 1000 reflexões sobre a passagem do tempo e sobre a vida e sobre o universo e sobre como tudo vai acabar um dia. Enquanto isso, as pessoas que deveriam morrer não estão morrendo, estão virando mortos-vivos, e isso vai causar uma grande confusão. Então tem esses 2 núcleos. Tá sendo bem interessante. Tem também uma minissérie de 3 livros do Moist von Lipwig, mas eu não cheguei nessa parte ainda, então não acho que deve ser um bom começo. E tem também alguns livros que eles são soltos, que eles não têm conexão com nenhuma minissérie, que eles acabam focando em culturas específicas do Discworld ou avanços tecnológicos mágicos, como, por exemplo, a magia de Hollywood, que eu li ano passado, comentei aqui em algum update de leitura, mas esse eu não gostei muito, então não recomendo tanto. Tem uns 5 livros, pelo menos, que eles cabem nessa categoria de livros soltos, e um deles é o Pequenos Deuses, que eu já ouvi falar muito bem, eu não cheguei ainda, eu acho que daqui uns 3 livros eu chego nele, porque eu tô lendo em ordem cronológica. Porém, é quase uma unanimidade que esse livro é perfeito para você começar, porque ele não tem tanta conexão com os outros livros, enquanto ele é Discworld o suficiente para te fazer se sentir interessado por esse mundo. Eu não li ele ainda, né, como eu já falei, então não sei a sinopse exata, mas eu sei que um dos temas maiores dele é uma crítica sobre a religião como organização, como ferramenta de controle de governo, mas eu não sei muito mais do que isso.
E esse livro foi um dos poucos que foi publicado pela Bertrand e você consegue encontrar ele com os preços muito legais, bem baratos. Já achei por 10, por 15 reais na Amazon. Então pode ser o ponto de partida perfeito para você que tá perdido. Começa por Pequenos Deuses. Bom, esse episódio ficou meio longo, eu tentei resumir ao máximo, porque tem muita coisa, tem muito conceito absurdo, tem um monte de personagem doido que ficou de fora. Eu espero que esse episódio tenha ajudado você que não sabe por onde começar a ler, né? Que dê algumas ideias de algumas possibilidades para você começar a leitura e que também plante a sementinha da curiosidade na cabeça de quem não conhece essa obra maravilhosa. Fiquem à vontade para falar comigo lá no Instagram, @filme.da.semana. Minhas DMs estão sempre abertas, mas eu ficaria muito feliz se vocês interagissem com o conteúdo, comentassem na foto desse programa, assim, o que vocês acham, se vocês já conhecem Discworld, se vocês não conhecem, se vocês já leram, se não leram. Ficaria muito feliz sempre. A gente também tem um e-mail para contato mais formal, se quiser mandar críticas, dúvidas, perguntas, elogios, ou se você quiser fazer um pix para ajudar a gente, o e-mail é podcastfilmedasemana@gmail.com. E até semana que vem. Tchau, tchau.